Aqui, gente, para fazer a haste de algodão, eu costumo comprar um algodão, né? Esses que vem enrolado, e vocês tiram uma mecha, assim. É bom ele ter esse formato, assim, um pouco mais retangular, né? Se tirar um pedaço assim mais retangular, né? Pra gente fazer a haste, né? Que é uma espécie de um cotonete gigante. Você tem que ter um palitinho desses que você compra de churrasco. Daí você estica assim. É bom uma ponta. Bom evitar essa ponta para não machucar a tela. E você enrola assim, ó. Prende um pouco e puxa. Daí esse algodão esticado de forma, né, por igual é para que ele não fique com esse excesso no meio. Ele pode até dar uma ajeitadinha, mas a ideia é que ele seja, né, por igual nessa parte daqui, né, toda. É um pouco difícil, né? Mas ele tem que estar sempre por igual, né? Não com aumento, uma parte mais alta, outra mais baixa, porque se você tiver essa alteração ao passar, né, na superfície, o que vai acontecer? A parte mais alta vai tocar primeiro e a outra não vai. Então, se ele tiver embebido de água destilada ou deionizada, que é o que eu recomendo, ele não vai limpar por igual. Pode até funcionar, mas não vai limpar por igual. Essa é a haste que vocês precisam fazer, né? Depois que ele ficar completamente sujo, ou um pouco sujo já, é bom trocar e fazer de novo. Isso é uma ferramenta de restauração e conservação, né? Eu aprendi com um restaurador daqui de Niterói, o Cláudio Valério, a fazer essa haste, e também na faculdade tive aula de restauração em que a gente via como fazia e fazia uma série de exercícios, né, relacionados a isso. Então, gente, aqui é o Renato Chamar e eu vou fazendo um vídeo mostrando para vocês como passar o verniz, né? Como preparar um trabalho para passar verniz. O que eu vou fazer aqui pode ser aplicado também em lona, pintura sobre lona. O verniz ele é utilizado para criar uma camada protetora que vai impedir que intempéries, né, hajam sobre a superfície de uma pintura executada sobre papel ou sobre lona. O verniz normalmente ele é utilizado para resgatar a vibração das cores e a saturação das cores. Os artistas antigos eles utilizavam muito essa cor terrosa como era uma cor muito comum das suas palhetas, e eles costumavam trabalhar muito claro escuro, até mesmo por causa da linguagem de pintura realista. E em inúmeras linguagens também e períodos, como Renascimento, Barroco, de uma forma geral, essa paleta terrosa vigorou por muito tempo. E para resgatar essas cores, né, é necessário verniz, que vai trazer de volta essa vibração. É um verniz que finaliza a obra. Alguns artistas utilizavam verniz de retoque entre suas camadas. Era um verniz mais fino, menos espesso, que permitia que resgatasse as camadas antes de finalizar a obra. No caso aqui, a gente vai passar o verniz de finalização para finalizar a obra e resgatar essas cores, que são as cores como se fosse a representação das cores ainda frescas, né? Porque as cores terrosas, elas naturalmente elas têm essa natureza de se tornarem, elas perderem sua vibração e ficarem foscas,
Então, o brilho resgata, né, essa sua saturação, essa vibração, né, essa intensidade escura dos sépias, da terra de sombra queimada, do terra natural, terra de cena natural, do ocre. Então, tudo isso é resgatado e é necessário, sim, é importante que o artista saiba que, caso ele tenha uma paleta terrosa, trabalhe com tons médios a tons escuros, ele saiba que o verniz ele é importantíssimo em sua obra, seja o de retoque para utilização no processo de pintura, seja um verniz de finalização, né? Um verniz para finalizar a obra. E aqui eu vou mostrar como eu faço. Interessante. Aqui já é um processo mais de restauração, que eu tive contato com o restaurador e improvisei esse processo, né? Aprendi bastante com o Cláudio Valério, de Niterói. Mas eu improvisei um processo, esse aqui não é base, mas um processo meu, que eu uso água destilada, né, ou água deionizada, que é o ideal. E o que a gente faz? A gente embebe essa haste de algodão, né, tem que saber enrolar o algodão, né, para que ele não saia. Tem que esticar bem o algodão para que ele tenha um formato, né, assim, retangular, né, e enrolar ele para ele ficar assim. Aí você tem essa hastezinha, uma espécie de um cotonete gigante. O importante é você testar, né? Você passar um pouco nos cantos para você testar e ver se a tinta sai. E o primeiro contato ele tem que ser bem suave, né? A água destilada ela não reage com a tinta óleo de forma tão intensa. A água tem a natureza de ser um diluidor natural, né? Mas a destilada é que é ideal para pintura, ou a deionizada, mas você tem que ter o equipamento para criar essa água deionizada, ou seja, água sem íons, que não vai reagir. Aqui a gente sempre faz primeiro um teste no canto. No caso eu já sabia que essa pintura estava completamente seca. Antes de passar a haste, também é bom passar um pincel para tirar a poeira, né? Porventura possa ter grudado, já facilita bastante o processo. Verificar se não tem nenhum objeto sólido para não arranhar. E depois você passa. O primeiro contato é aqui nos cantos. Depois você pode vir mais, né? Como é uma obra em papel, é bom que a gente não fique passando muito, porque ela vai absorver mais. Eu vou passar bem rápido. Ela está bem limpinha. Está completamente seca. Se o algodão começar, né, a ficar manchado de tinta, é porque a tinta ou está muito sujo. Se ficar manchado de poeira, ele vai ficar cinza, né? Se tiver, tem que ter uma sensibilidade para ver se o algodão, já nesse teste, a tinta não vai estar saindo no algodão. Nesse caso, ele está completamente branco. O que vai acontecer se ele ficar sujo, né? Ele vai começar a ficar escuro, cinza, né? Quando a gente varre, né, a casa, um setor e acumula poeira, a tendência é que a poeira acumulada ela vai ter um aspecto de cinza, né?
Passei bem rápido. Tá bem limpa a pintura. Vocês podem voltar um pouco também, se quiser. Nesse caso aqui eu não vou mexer muito não. Agora. Daí, gente, se acumular água, vocês podem também ir tirando o excesso com uma haste de algodão seca. Como é papel, eu já estou tirando o excesso. Aqui o algodão ele não pode sair. E ande assim, né? Faça esse movimento natural mas não esfregue com força, evite esfregar com força. Só fazer o algodão rolar sobre a superfície sem excessos, né? Vocês também podem ver como está secando, né? Só para tirar o excesso. Pode ser assim. Mas evitem, né? Usar essa parte que vocês pegaram, usar só esse lado. Depois que secar, a gente passa uma escovinha ou um pincel, como nesse caso aqui, para tirar os algodãozinhos, né? Os fiozinhos de algodão que possam ter grudado sobre o papel. Então, gente, depois de passar o algodão embebido de água destilada, aqui uma garrafinha de água destilada, o importante é passar um pincelzinho para tirar o excesso de algodão que pode ter grudado na superfície da lona, da pintura, né? É importante passar um pincel seco para tirar esse excesso. E cuidado para não bater essas quinas na superfície da pintura, porque pode arranhar. Então é bom ter um pincel com uma pelugem longa, né? Para dar essa garantia e segurar com firmeza, né? Para não deixar cair o pincel. Depois de vocês passarem umas 2 camadas de água destilada embebido no algodão com a haste de madeira, recomendo que vocês passem um verniz. Pode ser um verniz líquido diluído em água raiz mineral ou um verniz de spray. Nesse caso, como é papel, eu vou passar um verniz de spray, porque como é um papel, eu recomendo que passe o spray, porque ele vai cair com, você pode controlar uma camada muito mais fina, e o papel ele é bem absorvente e bem frágil, então ele não pode receber uma quantidade líquida, né, de verniz com água raiz. Recomendável uma camada fina, e o verniz fixador em aerosol é o mais interessante para esse tipo de superfície de suporte. Para começar, é importante ler a lata. Na lata ele recomenda que você agite bem antes de começar e aplicar umas 30 centímetros de distância para não acumular, né? E verificar se não tem uma formiga ou qualquer coisa do tipo em cima, porque vai invernizar e vai grudar a formiga ou um inseto
sobre a sua superfície. No caso, eu vi uma formiga e tive que tirar. Lembrando, façam em ambientes abertos, ventilados, usem máscara, se possível também proteção de óculos. Um óculos de protetor. Máscara para vocês não respirarem esse ar. Se não tiver máscara, cubram o nariz com a camisa e mantendo o spray a uns 30 centímetros. Chacoalhem o spray e vocês vão ter que fazer um movimento em zigue-zague, cobrindo as áreas que vocês não cobriram ainda. Ou seja, no caso aqui, de cima para baixo, esquerda, direita, e vem assim. E vão olhando, prestando atenção para ver se está cobrindo por igual, né? E não deixando nenhum vazio. Vamos lá. Tire os objetos de próximos também. Viu? Uma camada aqui, uma mais embaixo, uma mais embaixo, uma mais embaixo. E aí as camadas vão se unificar numa coisa só. Passa o dedo no canto para ver como está a camada. Para ver se está com uma quantidade boa. Não tenha muito excesso, tá bom? E esperar secar. Vai demorar em torno de uns... Pode demorar em torno de 5, 10, 15 minutos. Normalmente o verniz brilhante à base de água raiz ele seca mais rápido. Os que são à base de água demoram mais.